Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, apresento essa mensagem em Tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor vem estar repreendendo toda meninice, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que tenta matar profeta, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, Senhor querido, nos ajude na ministração dessa mensagem, ó Deus da salvação. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós estamos aqui agora, orando a Ti, invocando o Teu santo nome, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajude, Senhor, na ministração dessa mensagem, dos deuses estranhos, toda idolatria invocada contra o altar, que o Senhor vem estar repreendendo com sábio esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo, glória ao Pai, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajude, meu Pai, na ministração dessa palavra. Glória a Deus, Deus Santo, tem poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas irmãos, Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje o tema dessa mensagem é acerca da graça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele já estava certo da salvação. A Bíblia vai nos dizer que os apóstolos eram salvos pela graça, mediante a fé. Paulo, ele já estava salvo, porém, ele devia cumprir agora e completar a carreira e o ministério. Porém, Paulo não se dava como salvo. Ele não falava, ele não se gabava que estava salvo, mas ele vivia como salvo. E Paulo chega na Galácia, a igreja dos Gálatas, e Paulo anuncia o Evangelho da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Quem crê na verdade? Paulo anuncia então o Evangelho da graça e não das obras. Porque a lei é para os insubordinados, para os parecidos, os rebeldes, para que eles venham se tornar uma nova criatura. É como a criança, o jovem, o adolescente ou a criança, quando está aprendendo a andar de bicicleta, ele precisa do apoio. Quando aprende a andar de bicicleta, ele não precisará mais do apoio. Assim é a lei para quem está chegando agora na fé. Depois que você aprende a palavra de Deus,
a doutrina, é pela fé. Você nasce de novo. Você aprende o básico. Cristo te esclarece. Então agora você receberá o Espírito de Deus. E você já não viverá mais você. Você já não precisará mais do apoio da lei, mas viverá pela lei. Você não andará mais dizendo: será que isso é pecado? Será que isso é errado? Porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E não deixarei que nada me domine. A pessoa só consegue isso quando nasce da água e do Espírito. Quando você nasce da água e do Espírito, nada pode tornar-se um ídolo na sua vida, se você permanecer no Espírito. Por isso, em Romanos 8:28 vai dizer: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Você precisa entender que nós não somos salvos com o apoio da lei. Apoiando-se na lei, justificando-se na lei. Nós somos salvos pela graça. Toda pessoa que quer se justificar na lei, essa pessoa acaba decaindo na graça. Quando estamos na graça, estamos na paz com Deus. Quando estamos na graça, por mais que a tribulação, as aflições tentam tirar sua paz, não conseguem. Porque você está na graça, na comunhão. Por isso temos paz com Deus. Quando você está na graça, a paz dominará na sua vida em meio às tribulações, em meio às crises. Quem crê na glória a Deus? Paulo chega na igreja da Galácia e começa a ganhar muitas almas para Cristo Jesus. Porém, passando um certo tempo, introduziram mestres, doutores da lei, que começaram a ensinar que só graça e fé não bastava, que eles precisavam começar a justificar-se também na lei. E começaram a criar mais regras, e leis, tradições. Foi o que aconteceu com a Igreja Católica. E Deus então levanta Lutero para trazer a reforma, para trazer o Evangelho da graça e da fé. Não o Evangelho que aperta demais com tradições de homens, e não também o Evangelho que abre a porta da libertinagem, mas o Evangelho do equilíbrio, a qual Deus domina sobre todas as coisas na sua vida. Esse é o Evangelho da paz, por meio que somos salvos.
Salvação não é mérito por obras. Caso contrário, graça já não é graça. Porém, não me devo gloriar por estar salvo. Por meio de Cristo Jesus, não aniquilo a graça de Deus. Caso contrário, Cristo morreu de balas. Quem crê na verdade? Nós somos salvos pela graça. Essa é a certeza da salvação. Porém, existem pessoas que chegarão naquele dia e Deus dirá: aparta-se de mim. Por quê? Porque trocaram a graça de nosso Deus pelo seu pecado. Paulo disse: anularemos a graça de Deus pela fé, pela lei? De maneira alguma. Por causa da graça, em Romanos 6, por causa da graça, pecaremos? De maneira alguma. Não há homem sequer que nunca peque, nunca falhe. Todos estão debaixo da morte. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso precisamos buscar a Deus continuamente. Por isso precisamos buscar a sua presença. Porque nós temos esse direito da graça, a reconciliação com Cristo nos dá esse direito. Mas você tem a escolha de buscar a Deus e ser salvo pela graça, ou de seguir um padrão religioso. Porque nós somos libertos agora pela graça, pela palavra, pela lei, mas somos salvos pela fé. Não num padrão religioso ou numa denominação, porque a religião pura e imaculada para Deus é fugir da corrupção do mundo e levar a palavra de Deus aos aflitos, aos órfãos, às viúvas. Essa é a religião que agrada a Deus. Você apartar da libertinagem do mundo e viver uma nova vida, que não é difícil. O que é que Deus pede de nós? Que venhamos praticar a justiça e venhamos andar com Ele humildemente. A igreja da Galácia, começou a introduzir esse fardo pesado nos irmãos. Eles começaram a colocar fardos que nem eles e nem os seus pais conseguiram cumprir. Inventaram muitas tradições e a salvação passou para eles a virar mérito deles próprios. Quando Jesus disse: o reino dos céus é tomado pela força, que eles se esforçaram se apoderaram dele, é quando você não abandona a graça. É quando você não decai na graça. É quando você permanece no Espírito.
com Deus acima de todas as coisas da sua vida, debaixo da palavra, não por força própria, mas pela graça, pelo amor, de permanecer em Deus. Porque o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não folga na injustiça, não trata com leviandade, ou seja, o amor não é imprudente. Você só perde a sua salvação quando você deixa de amar a Deus. Você pode estar falho, você pode estar fraco, você pode estar passando um momento difícil, mas se você continua reverenciando a Deus, amando a Deus, você está salvo. Isso é graça, isso é fé, porque há pessoas que chegarão no último dia, morreu o sexto juízo, que estarão melhores espiritualmente do que outros no dia do juízo, porque há mais de 100 mil mortes por dia. Dessas 100 mil, umas estão melhores espiritualmente, outras estão piores espiritualmente. Falamos aqui de padrão de salvação. Que melhor? Em padrão de salvação, isso é graça, porque uns estão melhores, outros piores, mas os dois são salvos pela graça. Você pode não estar bem hoje, mas você continua acreditando. Você pode não estar bem hoje, mas você continua confiando na salvação, no livramento, no amor de Deus. E aí você alcança misericórdia e graça para ser ajudado no tempo oportuno. Quando nós achamos que salvação é por padrões religiosos, nós estamos decaindo na graça. Quem crê agora? Jesus é fiel. Aleluia. As suas vestimentas estavam outrora vermelhas como a escarlate. Vindo Cristo com a palavra, fez você conhecer o seu pecado, e você se arrependeu e deixou aquela vida de engano. Agora, debaixo da palavra da graça da verdade, você está sendo lapidado para viver o melhor de Deus aqui na terra. Porém, salvação, lapidado ou não, eu alcanço pelo amor de Deus, pelo grande amor de Deus. Agora, passar pelo caminho estreito, pela porta estreita, é só aqueles que querem viver coisas grandes. Quem quer agora Deus? Jesus é fiel, agora Pai, agora Filho. Pela porta larga, o caminho lá, é só quem acostumou a viver pequeno, com as coisas pequenas, com a vida medíocre. Aí você vive da maneira que você quer, você vive do jeito que você
acha que tem que viver, mas viverá uma vida medíocre. Agora, se você quer viver uma vida com aquilo que Deus tem para você, pelo amor que Ele derramou na cruz do Calvário, o sacrifício, você não precisa lutar contra o próximo para tomar o que é do próximo. Você precisa passar pela porta estreita. Se você vive na porta estreita, você viverá o que muitos não viverão. Se você renuncia, você alcançará o melhor de Deus. Não precisa se preocupar quem está querendo te atrapalhar. Não precisa se preocupar com quem está querendo, aleluia, sua derrota. Glória a Deus pela revelação. Você precisa se preocupar em passar pela porta estreita, sem querer se justificar pela lei, mas pelo amor. Fé, esperança e amor, porém maior é o amor. É o amor de Deus que te salva. Aquele ladrão na cruz não merecia, mas só dele reconhecer que Cristo era o Messias, o Senhor, aleluia, glória a Deus, Jesus disse: não se preocupe, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. É muita graça, é muito amor. Salvo pelo amor de Deus, que é a graça manifestada pela fé na palavra. Porque eu não posso ser justificado pela lei, nenhuma carne pode ser justificada pela lei. Você não poderá chegar diante do trono branco e dizer: Senhor, e bater no peito: Senhor, eu obedeci com toda a minha força. Não, mas eu amei com toda a minha força. Permanecei no meu amor, disse o Senhor. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.